Hoje a gente vai compartilhar um resumo daquilo que eu consegui anotar sobre o que a Jéssica Miyashiro pôde desenvolver e trazer para conosco do que ela aprendeu com Deus através da sua leitura e aplicação pessoal sobre a vida de José. Então ele tinha assim um presente exclusivo e também ele tinha uma característica assim das boas, ele era fofoqueiro. Ele era um delator, ele tudo que os irmãos faziam quando ele estava apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho dos pais dele, ele ia lá e contava pro pai dele, tipo, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Então ele tinha uma certa confiança, então ele era mais próximo do pai. Então o assunto é o que a vida de José fala comigo. E ela trouxe para nós 4 aprendizados com a vida de José. O primeiro aprendizado que ela conseguiu entender é que José, ele era o filho favorito. Só que quando nós somos o favorito, quando somos amados, quando esse amor ele é demonstrado, geralmente vem sobre nós um mal, a inveja, ciúme, o ódio. Pode ver que muitas vezes pessoas que é muito amada por outra pessoa, existem pessoas que vai ficar falando mal, vai levantar questionamentos, vai criar mentiras. Tem pessoas que não conseguem ser amadas ou não conseguem amar, vai criar inveja, ciúme. E quando somos amados por Deus, e Deus expressa esse amor para conosco, a mesma forma isso também acontece. E José, ele era o mais querido, não simplesmente porque ele era o filho da velhice, não simplesmente porque ele era o filho da esposa mais amada, mas porque ele tinha um caráter e ele trazia sobre si uma proximidade, uma intimidade com seu pai. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Quando somos amados, quando estamos amando, quando dedicamos amor, quando nos dedicamos à obediência, pode vir sobre nós um mal. Pessoas podem se levantar com invejas, pessoas podem se levantar em ciúme. O amor causa ódio em quem não se sente amado, quem não consegue amar. E por conta disso os irmãos deles começaram a desprezar, né? Odiava ele, desprezava ele. E se eu não me engano em Gênesis, vou ler um pouquinho aqui. Vamos lá, abrir a Bíblia, em Gênesis 37:4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Segundo ponto que a Jéssica pôde trazer para nós é a importância da honestidade. José, ele passou por vários momentos difíceis, vários momentos de dor, de tristeza, de falência. Tem momentos na vida de José que parecia que ele estava a ir para trás. Parece que não ia funcionar. Momentos de traição, de dores. E dentro desse campo onde eles usam aqui para fazer o campo de futebol, a parte atlética, eu trago um pensamento sobre essa honestidade. Que o jogo tem que ser jogado dentro das linhas do jogo, dentro das regras do jogo, e manter essa honestidade sem fraudar nada. E a vida, ela traz essa importância da honestidade. Que a honestidade de José, independente da circunstância, do momento, do lugar onde ele estava, que construiu este caminho que levou ele a ser governador.
a ser o mais importante. A realização do sonho que ele tinha desde a sua infância. Quando Deus falou com ele, do propósito trilhado nele. A honestidade traz a sua importância na realização de quem ele é. Porque o que mais importava para José era ser. Porque o ter, o realizar, ia ser na vida dele. Se ele mantesse o seu nível de honestidade, o seu caráter aprovado, a qual Deus lhe confiou um sonho. Deus confiou em José um sonho de ser grande, porque José ele tinha uma característica e ele manteve essa característica de honestidade, de pureza. Então é importante, independentemente das circunstâncias ou situação, nós mantermos a nossa honestidade. Seja honesto, seja sincero, seja íntegro, independentemente do lugar, da dor, da aflição, do momento. Em nome de Jesus. É por isso que é importante a gente às vezes ser honesto. Às vezes a gente passa por uma situação ruim e a gente acaba culpando as pessoas ao nosso redor, culpando todo mundo, nos culpando, e a gente acaba não fazendo as coisas da forma que devem ser feitas. Igual o José, ele teve a esposa de Potifar, né? Praticamente ela assediou ele, assim, de uma forma muito ruim, a ponto de tirar as vestes dele, e ele não soube se defender, não teve como se defender, e mesmo assim ele se esforçou em dar o seu melhor, em ser o melhor. Então, eu acho que esse é um segundo ponto que eu consegui aprender na história de José. O terceiro ponto é que o poder, o perdão, ele tem o poder de trazer restauração. O perdão tem poder para trazer restauração. José ele conseguiu liberar o perdão. Ele se manteve numa vida íntegra, mas na hora que ele viu os seus irmãos, trouxe sobre si, ele relembrou, ele ressentiu as dores. Ele chorou. Com certeza teve vozes na sua cabeça dizendo para causar mal, causar danos. Mas ele manteve a sua honestidade, o seu caráter aprovado e conseguiu em si liberar esse perdão. E quando ele liberou esse perdão, ele trouxe a restauração da família. Ele trouxe a restauração sobre todo aquele contexto, sobre todas as dores, sobre todas as culpas que existiam na casa. Ele trouxe o alinhamento familiar. Portanto, se esforce, lute, mas libere perdão. É difícil? É. É fácil? Claro que não. Mas se você deseja ver uma restauração, se esforce por isso. Se esforce. O perdão tem o poder de restaurar tanto a sua vida, como a família, como a comunidade, a sociedade. Perdoe, perdoe, perdoe. Assim como Cristo, assim como o Pai te perdoou, perdoe. Afinal, essa é uma parte da oração do Pai Nosso que a gente sempre faz. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores ou aqueles que têm me ofendido. E o quarto ponto que eu creio que é de suma importância, é o ponto onde a gente mais gastou um tempo para conversar após a explicação dos 4 pontos que a Jéssica trouxe, é o propósito.
Atrás de mim tem uma grande árvore. E essa grande árvore, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de reprodução, de crescimento, de desenvolvimento. Ela nasceu, ela foi criada, ela está desenvolvendo dentro daquilo que ela tem para produzir. E nós temos que saber, e nós também, qual é o nosso propósito. Mas como eu sei qual é o meu propósito? Como eu posso conhecer isso? Bem, quando a gente fala em propósito, é complicado, porque muitas pessoas, cada um acaba descobrindo o seu destino, o seu caminho, de alguma forma, de alguma maneira. Nós temos que entender que nós temos que buscar conhecer de Deus isso que Deus colocou em nós, seja através daquilo que eu tenho, meu dom, ou de um talento que eu tenho. Mas eu tenho que saber de Deus aquilo que me leva a viver. A pergunta cabe para a gente pensar, para responder o que queima em meu coração? O que me faz... O que me causa dor? O que me faz revoltado? Que eu quero realizar, eu preciso realizar, senão não sossego. Eu tenho que transmitir a palavra, eu sinto isso queimando em mim, se eu não fizer isso, isso me dói. Mas como eu vou transmitir essa palavra? Aí está o propósito. Deus me chamou para pregar, como que eu vou pregar? Qual é o meu caminho? Diante do bate-papo, a gente chegou a um pensamento que é incrível. Ter um propósito é mais ou menos a ideia de quando você faz algo de propósito. Então você tem uma realização e você vai seguindo um caminho de propósito. Mas você vai fazer tal coisa? Não, tem uma definição. Estou fazendo isso por causa daquilo ali. Ter um propósito na vida é quando você faz por querer. Não, estou fazendo isso aqui por causa de uma definição. Eu sei o que eu quero. E é importante a gente ter um propósito real e verdadeiro, porque independente da situação e do momento, do tempo, se está frio ou se está calor, nós não podemos mudar a nossa essência. No inverno as folhas, a folhagem cai, a árvore seca, o verde some, mas ela não deixa de ser quem ela é. Porque vai chegar o momento em que a chuva vai cair, o sol vai brilhar, as folhagens vão voltar a ficar verdes e ela vai voltar a servir ao seu propósito. Ela não vai deixar de ser quem é. Então, diante do seu propósito, você tem realizado essa sua missão, esse seu chamado? Você tem feito as coisas de propósito? É proposital o caminho que você está indo? Você está buscando realizar aquilo que você está fazendo hoje, estudando, pesquisando, meditando? Está ligado àquilo que queima em seu coração? Um exemplo. Tem gente que queima o coração em mecânica. O cara é doido por carro. Entende, ele tem uma facilidade de pensamento. Ele ama a paixão dele, ele sabe. É muito fácil isso nele. Ele não sossega, não consegue viver sem mexer com isso. E aí ele, em busca da vida financeira, ele vai estudar medicina. Algo que ele não gosta, mas paga bem. Então, porque paga bem, eu vou.
fugiu de uma linha de propósito de ser. O propósito dele é mexer com o carro, ele vai correr atrás de dinheiro, ele vai estudar medicina, é uma coisa que ele não gosta, vai se tornar um peso nele. E o propósito de ser um mecânico, de construir carros tuning, sei lá, um sonho, ele altera o seu caminho. Não altere o seu caminho. Mantenha-se no propósito. Quanto vale esse seu caminho? Você morreria, entregaria a sua vida para ver a realização deste seu propósito? Olá, meu querido, bem-vindo à nossa escola Tadel, onde estamos vivendo uma segunda fase nessa escola. A gente desenvolveu até aqui a história dos pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó. E em Jacó nós vimos o chamado de Deus, o caminho de volta para casa. Este caminho de volta para casa se encerrou e entramos na vida de José. E nessa segunda fase não sou eu que estou a desenvolver todo o assunto, mas estou aqui agora para compartilhar o que os nossos líderes em formação, e é por isso que é a Escola Tadel. Tadel é treinamento avançado de líderes. Esses líderes em formação, líderes em desenvolvimento, líderes em vida, conseguiram trazer para nós, através da sua leitura e aplicação pessoal, sobre a vida de José. Lembrando que você é um líder. Todos nós somos um líder. Líder das nossas escolhas de vida. Nós temos que exercer liderança no nosso posicionamento, na nossa cultura de fé, nosso desenvolvimento social. Nós temos que viver uma vida em liderança na nossa casa, no nosso lar. E que Deus seja contigo. E você também possa atrair para você esse conhecimento.